Caríssimos amigos, irmãos, companheiras, estamos aqui novamente nessa casa, nessa manhã radiante, agradecendo a Deus e a Jesus, principalmente prestando uma homenagem especial, né, às nossas queridas mães, companheiras, nossas irmãs, as mulheres de modo geral, e essas que com a bênção de Deus nos proporcionam a vida, nos proporcionam harmonia, nos proporcionam carinho, nos proporcionam raivas, mágoas, mas são sempre as fiéis escudeiras, e seria dos homens se por trás deles não tivesse uma mulher para suportar, né? Ou à frente, né? Ou à frente, né? Para dar suporte, né? Para segurar, né? Muitas estão na frente, puxando, mas algumas também estão por trás, suportando. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos guias e protetores, a espiritualidade obreira da casa, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, nossa palestra, com o nosso ilustre e querido irmão Emerson Pedersoli, com o tema Pensamento e Vida. E que Deus nos abençoe a todos e possa nos abrir os ouvidos da alma para que possamos absorver e entender as reflexões que serão feitas hoje. Seja bem-vindo, irmão. A palavra é vossa. Então, bom dia de novo. Bom dia. Olha só, já que começou fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher, vocês sabem por que existe esse dia? Não sabe? Acho que é invenção do governo federal. Por causa de uma fábrica que o dono pôs fogo lá nos Estados Unidos, as mulheres se rebelaram porque ganhavam menos que os homens. O dono trancou, estava em greve lá, trancou lá e tacou fogo. Morreu não sei quantas mulheres. Uma coisa assim. É verdade. É isso mesmo. Tá? Esse foi para a casa que eu dei para as minhas mulheres hoje de manhã, porque como vocês sabem, eu tomo café com 4, né? É uma esposa e 3 filhas. Aí eu cheguei para as minhas filhas e falei assim: vocês sabem por que hoje é Dia Internacional da Mulher? Aí ficaram assim, do jeito que vocês estão. E aí eu falei assim: eu gostaria que vocês hoje fizessem uma pesquisa. Aí minha filha falou: pai, vai parar a casa hoje? Não. Eu falei assim: não, eu gostaria que vocês entendessem. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Quem inventou? Aí uma delas me perguntou: ô pai, você sabe por quê? Conta agora. Eu falei: não, eu quero que vocês vão lá na origem. Isso não é uma invenção do governo, tá? Não é uma invenção do governo, né? Ou seja, eu queria que elas fossem e chegassem nessa história. Que existem outras histórias, mas essa é a história original. Eu só não sei o ano, se isso tem mais ou menos entre 80 a 100 anos atrás, quando um grupo de mulheres nos Estados Unidos, rebelando contra o excesso de trabalho que estava sendo feito em relação às mulheres, elas, ao se rebelar, elas pararam de trabalhar e continuaram dentro da fábrica. O dono da fábrica fechou tudo e atirou fogo na fábrica de tecido. E elas morreram queimadas. A partir daí surgiu o Dia Internacional da Mulher, que é dessa data, tá? Então depois eu gostaria que vocês também fossem lá, pesquisassem, comentassem, para não ficar apenas um dia instituído. Ah, existe esse dia aí. É o que eu falei com a minha filha: no colégio que ela estuda lá, foram fazer o grito de carnaval. Eu falei assim: minha filha, eu gostaria que você questionasse a professora que falou que vai ter um grito de carnaval. Por que existe o carnaval? Questiona a professora por que do carnaval. Para a gente parar de ficar atendendo as demandas sociais. Não sou contra as demandas sociais, gente. Eu quero que nós saibamos por quê. A doutrina espírita nos provoca a fé raciocinada. Por que nós não podemos ter o raciocínio nas questões sociais? Tá? Aí ano passado, outubro, lá na escola vai ter o dia do Halloween. Por que tem Halloween? Quem inventou o Halloween? A gente importa cultura que não tem nada a ver conosco, o dia da assombração. Aí traz um dia para o Brasil, a partir de agora nós também temos Halloween. Tá claro? Então, aí eu falo com ela assim: questiona a professora. Tá? Questiona a professora. Ô pai, se ela não souber, quando você questionar, você vai pesquisar antes. Se ela não souber, você explica para ela e explica para os seus colegas.
Ô pai, mas aí eles vão chamar minha atenção, exatamente. Mas antes de ser chamado a atenção porque sabe, do que ser chamado a atenção porque não sabe. Não é melhor assim? Bom, enfim, aí, quando ele colocou a respeito das mulheres que estão lá atrás da gente, o Divaldo Franco, ele fez uma colocação muito interessante, que ele estava fazendo uma palestra, e na palestra ele pega e fala assim: por que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Aí a Joana de Ângeles do lado dele falou assim: meu filho, quem te falou que a mulher está atrás? Aí ele falou assim: Joana, mas o ditado diz isso. Aí ela falou assim: corrija o ditado. Enquanto ele fazia a palestra, ele travava o diálogo mental com ela. Então corrija o ditado, meu filho. Mas Joana, corrija enquanto há tempo. E aí ele chega e fala assim: e a mulher passa na frente do homem e se transforma na estrela guia dos seus passos. Aí ela fala: muito bem, meu filho, é isso mesmo. Viu? Porque o maior homem que passou por essa terra, ele precisou de um ventre ainda maior do que ele para lhe dar a vida. E foi Jesus e Maria. E aí, ela chama a atenção do Divaldo, ele corrige, todo mundo acha engraçado. A partir daí, nós temos essa história como referência, né? Por quê? Porque a primeira feminista hispânica que esteve entre nós foi Joana de Ângeles. Na figura de hispânica, quando ela nasceu no México, que a reencarnação dela era... Espera aí, foi Joana de Cusa, depois ela veio como Joana de Asbage. Joana de Asbage, que era uma irmã de caridade, que a nota de 1000 pesos tem a efígie dela. Joana de Asbage, no México. Depois ela reencarna no Brasil como Joana Angélica de Jesus, na Bahia. Então, já como Joana de Asbage, ela era uma feminista daquelas ferrenhas, lutando pelos direitos femininos. Tá claro? Mas o nosso tema não é essa uma mulher, até parece que é, né? Mas não, é só o dia que é essa uma mulher, o tema não é. Então, nosso tema é pensamento e vontade. E ele fez referência a pensamento e vida. Porque, na realidade, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 2 vai falar para nós sobre vontade. O que é vontade? Você tem até 10h30 para responder. O que é vontade? Desejo. A força que move, né, a realizar as coisas. A força que nos move a realizar alguma coisa. Interesse. Você sabe quantas definições tem no dicionário sobre vontade? 10. No Aurélio. 10 definições. Tá? Então, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele fala para nós assim: vontade é o gabinete de todas as funções. Tudo que a gente conquista, que a gente idealiza, que a gente projeta, vem a partir da vontade. Tudo vem a partir da vontade. É o gabinete de todas as funções. Se você quer mais intelectualidade, vontade. Se você quer mais trabalho, vontade. Se você quer melhora, vontade. Se você quer crescimento, vontade. Então ele coloca que é o gabinete das funções. Se nós colocássemos no organograma, vontade estaria encabeçando. O que viesse embaixo estaria sendo direcionado pela vontade. Tá claro? Gabinete das funções. O livro dos médiuns, tem um pincel aqui? Nessa caixinha? O livro dos médiuns, ele coloca para nós... O livro dos médiuns coloca assim: vontade, atributo essencial do espírito. Vontade. Atributo essencial do espírito. Ou seja, é a mesma colocação que o Emmanuel faz, porém no livro Pensamento e Vida. Vontade é atributo do espírito. Se nós fomos criados... Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Entretanto, todos nós temos vontade. Todos nós temos vontade. Ué, mas eu não tenho vontade de fazer nada. É porque ele tem vontade de ser preguiçoso. Então tudo é vontade. Não tem como a gente não estar envolvido com vontade.
Se a vontade, o livro dos médiuns coloca, no item 131, livro dos médiuns, ele coloca para nós como atributo essencial do Espírito, tudo está na vontade. Entenderam? Nada escapa à vontade. Tá? Nada escapa. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Numa das Paraolimpíadas nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi a Paraolimpíada de Atlanta. 9 corredores nos 100 metros rasos Paraolimpíadas. Eles eram deficientes físicos e ou mentais. Tá? 9 corredores estavam na linha quando foi dada a largada. Os 9 corredores, na disputa final para a medalha de ouro, um deles caiu. Quando um caiu, começou a chorar. Aí todos os outros 8 corredores pararam e olharam para trás. Voltaram, os 8 voltaram. E aí a garota que era portadora da síndrome de Down, ela se abaixou, beijou o joelho daquele que tinha se machucado, que tinha caído, soprou e falou com ele assim: pronto, agora vai sarar. Aí deu a mão para ele, levantou, os 9 deram as mãos e os 9 chegaram juntos na linha final. Isso se chama vontade. Isso mereceu quase 10 minutos de aplauso do estádio de pé. Porque a questão deles, gente, não é vencer o próximo, não. É vencer a própria dificuldade. Você imagina que nesse exemplo é o motivo pelo qual nós estamos encarnados. A nossa questão não é disputar com o outro quem desencarna em situação melhor ou pior. Não é isso, não. O espírita fala: se eu for para um grau, você me recolhe. Aí eu trabalhando feito louco, eu vou para um grau. Não tem disso, não. Fulano, eu sei que está melhor que eu, você me puxa. Uai, que garantia que eu tenho que o outro está melhor que eu? Eu estou trabalhando, pronto. Eu estou trabalhando. A tal ponto que a Joana de Ângeles coloca para nós assim: se a gente der conta de se salvar, já está de bom tamanho. O tanto que está difícil a gente chegar em boa condição no plano espiritual. O tanto que está difícil. Se a gente se salvar, já está ótimo. Está claro? E o Espírito tem disso, né? Eu te vejo trabalhando muito, mas se você me recolhe. Primeiro, até para recolher alguém da treva, a pessoa tem que querer, não tem? Tem ou não tem? Tem que querer. Tá? Vontade. E esse querer não é blá 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 não, hein? Vamos pegar um exemplo? Lembram lá na cidade de Nosso Lar? Quando aquela senhora, ela chega na porta da cidade de Nosso Lar pedindo abrigo. Quem leu Nosso Lar lembra disso? Ela chega lá pedindo abrigo. Quando ela pede um abrigo, o André Luiz fica todo condoído. E ele quer abrir as portas. Aí o Clarence fala: não, meu filho, ela não está preparada para entrar para a cidade de Nosso Lar. Ela não está preparada. Mas aí o André Luiz questiona: mas ela está cheia de vontade. O André Luiz: ela está pedindo, ela está cheia de vontade. E aí o Clarence fala assim para ele: dê uma olhada atentamente no corpo perispiritual dela. E aí ele vê várias manchas escuras. Várias manchas. Mas, para quem saiu da região do sofrimento, aí o que o Clarencio fala? Agora olhe atentamente cada mancha. O que ele vê nas manchas? Rosto de crianças em sofrimento. Aí quando o André Luiz vê o rosto das crianças naquelas manchas do corpo, aí ele se assusta. Ele pergunta para o Clarence: o que é aquilo? Ela está manifestando a vontade, mas a vontade ainda não é sentida, porque ela tem na sua memória perispiritual, ela tem no seu arcabouço interno os crimes que ela cometeu. André Luiz pergunta: que crimes? Ela, quando esteve na Terra, cometeu 58 abortos do ventre de outras mães. Do ventre de outras mães. Ela tirou 58 crianças do ventre de outras mães. Na hora que ele explica isso para o André Luiz, ela questiona: mas essas mães queriam. Eu estava apenas cumprindo o meu dever. Ou seja, ela cometeu crimes.
E não, quando ela fala, eu estava cumprindo meu dever, ela não estava apresentando no sentimento dela a vontade digna de quem quer melhoria, porque não havia arrependimento. Entenderam? Dúvida? Vocês estão assustados? Não. Os olhos estão abertos, eu não sei se é de hipnose, se é de susto. Tá? Então, tudo na nossa vida é vontade, atributo essencial do Espírito. Mas quem faz também esse gráfico para nós? Quem faz? No capítulo 2 do livro Seara dos Médiuns, que está intitulado Cartão de Visita, o Emmanuel faz esse gráfico que a gente vai fazer aqui. O Emmanuel faz esse gráfico, vocês vão ver o resultado dele. Por quê? Porque a vontade tem um caminho, não basta ter vontade. Ah, se eu tiver vontade de melhorar, eu já saio melhorando. Tem um caminho. Para cada colocação que o Emmanuel vai trazendo, nós vamos fazendo referências. Igual eu citei o livro Nosso Lar, o livro dos Médiuns, o item 131, fala sobre a vontade. E a gente vai explicando cada pedacinho para favorecermos, para fomentarmos a energia da vontade dentro da gente. Combinado? E aí nós vamos chegar no nosso tema, que é a vontade e pensamento. Tá? Vontade e pensamento. Então, vontade, atributo essencial do Espírito. Quem não quiser melhorar, não tem problema, gente. Não tem problema. É um direito de todo mundo. Melhorar ou não é livre-arbítrio, tá? Eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu estava no trânsito, ela estava no trânsito, o carro dela era o quarto carro que parou no sinal. E aí veio o menino pedindo auxílio lá no vidro. Quando ele olhou para ela e falou assim, nossa, você está pior do que eu. Vou embora. Ela chegou para mim e falou assim, oi Emerson, deixa eu te falar uma coisa. Esse menino, ele não me viu. Ele leu a minha alma. Ele leu a minha alma. Porque eu estava literalmente péssima. Eu sinto que não era o menino que falava comigo, era o meu mentor que falava através dele. Porque ele leu o meu estado íntimo. E aí depois que ele me falou essa frase, eu comecei a refletir o que estava acontecendo. Porque aquele menino está sempre ali na esquina. Provavelmente ele não tem a moradia como eu tenho. Se ele tiver, deve ser um casebre. Eu estava indo para o meu trabalho, ele não tem emprego. É um garoto. Eu estava no meu carro. Eu sou espírita. Nem sei se ele tem religião. Então, ele fez uma leitura do meu estado íntimo com todos os benefícios que eu tenho. E eu não estava sabendo valorizar. Eu não estou sabendo valorizar com tudo que eu tenho. Então, não basta a gente construir, igual nós estamos construindo aqui, um campo do conhecimento. É necessário nós fazermos com que isso vá para frente. Vontade soca pouco. Tudo bem? Depois que a gente tem a vontade de melhorar, qual é o outro passo? Ação. Antes de agir, o Emmanuel coloca para nós que é necessário sentir. Você tem a vontade, aí você vai sentir a vontade. E aí, isso tudo que a gente vai estar citando aqui são passos rápidos. Agora estou com vontade, agora eu sinto, agora eu... Não. Rapidamente isso vai acontecendo dentro de você. Sentir a vontade, se a vontade é atributo essencial do Espírito, como coloca o livro dos Médiuns, se a vontade é atributo essencial, sentir a vontade é sentir Deus dentro de você. Um exemplo, nós vamos ver aqui. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, quando Jesus, antes de nos ensinar a rezar, ele fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Entra no teu aposento, ou seja, investe em si mesmo. Fecha a porta de acesso ao mundo e ora a Deus que está dentro de você. Ora a Deus que está dentro. Tanto que na hora que ele ora, ele ensina para nós, Pai Nosso. Ele fala do Deus que está em todas as criaturas, o Deus do universo. O
Deus que está em todo lugar. Então ele fala Pai Nosso. É o momento de sentir a ação de Deus dentro da gente. Sentir a ação de Deus. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo dessa sensibilidade. Sabe aquele episódio do Zezé de Camargo, o irmão dele que foi sequestrado? Como é que é o nome do irmão de Zezé de Camargo? O Wellington foi sequestrado e os sequestradores tiveram a infeliz ideia, dizendo para a família, se vocês não pagarem o resgate, nós iremos devolver o Wellington pedaço por pedaço. Vamos devolvê-lo. Tiveram a infeliz ideia de devolver a orelha. Cortaram a orelha do Wellington e mandaram para a família. E aí, perguntaram ao Padre Marcelo. O que o Padre Marcelo tinha a dizer daquilo ali? O que o Padre Marcelo tinha? Do episódio que tinha acabado de acontecer. O Padre Marcelo respondeu assim: olha, já que o Brasil inteiro está rezando para o Wellington de Camargo, eu vou rezar para os sequestradores, porque são pessoas doentes e precisam de ajuda. O que Padre Marcelo revelou naquele momento foi uma aguçada sensibilidade da providência divina atuando dentro dele para ele poder dar essa resposta. Porque quando ele fala, vou rezar para os sequestradores que são pessoas doentes, é exatamente o que Gubbio coloca no livro Ação e Reação. Quando ele fala que esses marginalizados, eles são aqueles que estão à margem do progresso, da melhoria, do desejo de mudar. Estão à margem. São os marginalizados. E quando o Padre Marcelo fala, vou rezar para os sequestradores, ele falou no plural. Mal sabia porque ainda não tinha sido descoberto se era um ou se eram mais. Vocês sabem quantos eram? Alguém sabe? Eram 33 sequestradores. Todos de uma mesma família. 33 sequestradores. Pai, mãe, filho, neto, nora, genro, primo, cunhado, sobrinho, irmão. 33. Todos eles de uma mesma família sequestraram o irmão de Zezé de Camargo. Sequestraram o Wellington de Camargo. Então, quando o Padre Marcelo fala, vou rezar para os sequestradores, que são pessoas doentes, que precisam de ajuda, ele colocou o tempo todo no plural e ele nem sabia. Quando descobre, eram 33. Tá claro? Você vê que a sensibilidade, basta nós travarmos uma sintonia com Deus. Basta travarmos a sintonia. Nós vamos sentir a providência atuando dentro de nós. Sentir a providência. Tudo bem? Até aí, tem dúvida? Não? Depois de sentir a vontade atuando dentro da gente, qual o outro passo? Ação, também não. Agora sim, é pensar. Vocês já estão assim, mas que hora que vai agir, pelo amor de Deus? Está vendo como é que a nossa vontade ainda é ansiosa? Tá? Por quê? Porque o Emmanuel coloca para nós, isso que eu estou colocando, eu estou explicando passo a passo, mas depois, se vocês derem uma lida, vocês vão ver esse esquema no capítulo 2 do livro Seara dos Médicos. Tá? Terceiro passo que ele diz para nós é pensar. Pensa na vontade que está despertando dentro de você. Pense. A sua vontade é de melhora? A sua vontade é de crescimento? A sua vontade é de estudo? Ah, então já que estou com vontade, vou começar a fazer. Não. Sinta essa vontade de mexer no seu estado. Sinta. Pense como você vai organizar isso aí. Pense. Crie um projeto. Quando ele fala para nós de pensar, ele está falando de uma outra palavrinha que é associada à vontade, se chama disciplina. Como ele mesmo coloca para nós no capítulo 22 do livro Coragem,
que a disciplina antecede a espontaneidade. Existe a vontade? Existe a vontade. Mas você tem que ter disciplina para realizar a vontade. E se você sair apavoradamente, resolvendo as coisas, fazendo as coisas, daqui a pouco você vai descobrir que andou muito e não fez nada. Porque faltou disciplina. Isso é muito comum as mulheres fazerem. Eu vou colocar as mulheres mais pelo exemplo da casa. Elas falam assim, hoje eu tenho que ir no banco. Então como eu vou no banco para poder... Então antes de eu sair, eu falei assim, não, hoje eu vou sair cedo, porque eu tenho que passar no banco, vai ter fila, vai ter não sei o que, está saindo pagamento, o que for. Aí na hora que ela vai, eu já vou fechar a casa, a hora que ela vai até a varanda, ela lembra assim, mas eu não coloquei a roupa na máquina. Vou colocar a roupa na máquina primeiro. Aí ela começa a colocar a roupa na máquina. Na hora que ela passa pela cozinha, eu falo, gente, mas o que custa eu limpar essa mesa? Deixa eu tirar a mesa do café aqui, vou deixar as coisas na pia. Na hora que ela vira as costas, fala, gente, mas essa pia está muito cheia de vazio. Vou aproveitar, vou dar uma lavada nisso aqui. Aí ela vai lavando aquilo ali. Aí depois, na hora que ela vai fechar a porta da sala, a gente começa poeira nesse chão. O que custa eu passar uma vassoura aqui? Enfim, o objetivo inicial era, eu preciso sair para ir no banco. Aí ela vai na varanda, lembra da roupa na máquina, lembra da mesa do café, lembra de lavar as vasilhas, vou passar uma vassoura rápida na casa. Na hora que ela termina o dia dela, ela lembrou de tanta coisa, foi ao banco. Fez um monte de coisa. Depois ela fala assim, meu Deus, mas eu estou cansado, mas parece que não fiz nada hoje. Não é que não fez nada, ela fez muita coisa, porém faltou disciplina. Ah, Emerson, mas tudo aquilo não tinha que ser feito? Tinha, tudo tinha que ser feito. Mas com disciplina, quando a gente organiza essas coisas na cabeça da gente, quando a gente organiza, fica mais fácil, que a gente sabe que está cumprindo metas. Quando você não organiza, você faz um monte de coisa, depois fala assim, eu não fiz nada hoje. Tá? Porque faltou disciplina, faltou organização. Essa organização, ela é do nosso livre pensar. Entendeu? Dúvida? Não estou acreditando que ninguém tem dúvida nenhuma. Ou está muito bem explicado, ou ninguém está entendendo nada. Então, podemos continuar no pensar? Vocês estão pensando o que a gente está falando, né? Nós temos dois tipos de pensamentos. Quais? Todo mundo tem. Dois tipos. Quais os dois? Positivo e negativo. Positivo e negativo. Não pode ser o consciente, o inconsciente, que quando ele é inconsciente já sabe o pensamento. Por quê? Porque para ser positivo e negativo, todo mundo sabe que tem esses pensamentos. Não sabe? Temos ou não temos? Temos. Temos dois tipos de pensamento. Hoje a espiritualidade está pedindo a gente para ficar atento ao pensamento positivo. Porque tem um inferno andando por aí. O capeta está solto. Mas olha, mas ele está fazendo estripulia em todas as internets. Não vou nem falar nos lares, porque agora o povo da internet fora do lar, então... Mas está falando mal de governo, e vão fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e não sei o quê. E falando mal. Agora montaram um adesivo que está andando nos carros. Fala assim, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Gente, mas é de uma hipocrisia que até parece que é este ou aquele governo que vai fazer diferença. Não é não, gente. Nós vamos fazer diferença individualmente a partir da nossa autoeducação e educação da nossa família. A partir daí dos nossos movimentos sociais. Enquanto nós não fizermos isso, atenção, hein? Nunca partiremos para uma melhora solidária sem corrupção. Enquanto não fizermos isso dentro da nossa casa. Vocês querem ver nos encontros de carnaval, a minha filha, a minha caçula, de 12 anos, ela chegou e falou comigo assim, ô pai, dá um telefone, ô pai, eu gostaria de ir na Comeb. Eu falei, filha, Comeb é Confraternização de Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, você ainda não é da mocidade. Para estar na Comeb tem que ter 13 anos. Pai, mas eu vou fazer 13 em junho. Filha, mas você tem 12. Ô pai, mas o 13 já está chegando. Mas ele não chegou.
Ô pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com vontade de ir, pai. Aqui. Ô pai, dá um telefonema e eu posso, um telefonema seu, pai, resolve esse problema. Eu falei, meu Deus. Ela já está me falando de corrupção. Ela só tem 12 anos e ela já está me falando de corrupção. Eu falei, se essa capeta for política, se ela não aprender agora, nós estamos roubados. Eu podia resolver o problema ali com um telefonema, e é verdade. Se eu ligasse para a organização, o pessoal me conhece, olha, minha filha já está no movimento espírita desde que nasceu, e contasse uma lorota lá, ela entraria, eu sei que ela entraria. Estaria errada a organização que liberou, porque a Não Emerson está pedindo. Está errado. Está errado. Está errado eu fazer essa ligação. Está errado ela me fazer essa proposta. Como que nós queremos a educação do mundo se a gente não educa em 4 paredes? Nós não educamos em 4 paredes. Resposta da pergunta 917 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre o egoísmo. O comentário que Kardec faz, ele fala que educação é aprimorar, fundamentar caracteres saudáveis no desenvolvimento da criatura. Isso é educação. Caracteres saudáveis. É a formação de características positivas, harmônicas, equilibradas. Isto é educação. Nós queremos a educação do país, mas não educamos dentro de casa. Não nos educamos nas nossas relações. Aí começa a falar mal do governo. O governo que está hoje, o governo, ele é aquele que saiu de dentro de uma casa. Pode ter tido formação educada, formação harmoniosa, formação espiritualizada. Aí a consciência é dele. Mas pode ter tido uma formação cheia de corrupções, lesões, tá? Desonestidade. O problema é do governo? Não é. O problema está na educação. Nós agora estamos vendo esse programa aí do Fantástico. Todo domingo ele passa uma matéria lá sobre... Como é que é o nome? Mostra aquela imagem lá que não é uma pessoa. Esqueci a chave. Hã? Cadê o dinheiro que estava aqui? Né? Cadê o dinheiro que estava aqui? É uma imagem que mostra uma pessoa que não mostra qual é a pessoa que sai investigando. E eles estão descobrindo, está vendo que o problema não é do governo? Eles estão descobrindo postos de saúde, hospitais com desvios, empresas que fornecem aparelhos, famílias que entram por fora das filas e pagam a mais para ter o benefício. Ou seja, o problema é governamental? Não é. O problema não é governamental, o problema é educacional. Tá? Educação voltada para a espiritualidade. Oi, mas do jeito que você está falando, nós não vamos melhorar nunca. Não. Quem não quiser melhorar, vai sair. Não vai ficar aqui. O que acontece com isso? Nós somos de uma época que quando a gente era indisciplinado na escola, você recebia suspensão, chamava atenção, convidava os pais. Quando não tinha jeito mais, o que o colégio fazia? Expulsava. Expulsava. Hoje não pode falar expulsar, porque isso é... Como é que é o nome? É bullying, mas tem um outro nome. Não sei o que moral. Assédio moral. Aí hoje fala assim, a pessoa é convidada a ser retirada. Não está sendo expulsa, não, está sendo convidada, né? Mas veja bem, nós somos dessa época. Quem na Terra não acompanhar o processo de melhora, não fizer o movimento de mudança, será convidado a ser retirado do planeta. Tá claro? Convidado a ser retirado do planeta. Ah, mas Deus é injusto. Deus é injusto toda a vida. Ele está esperando a nossa melhora há 5.000 anos. E a gente não melhora. É aquele aluno que fica na escola, que apronta, repete ano, briga, xinga o professor, bate o professor, destrói o carro do professor. E ele está lá, continua, porque não pode fazer nada, porque é bullying, é assédio moral. Aí, a providência divina faz. Providência divina faz. Então, quem não quiser fazer o movimento de melhora, vai embora.
Para fazer um movimento de melhora é preciso disciplina. Para colocarmos a disciplina em ordem, precisamos pensar a respeito do que a gente deseja. Dependendo do meu desejo, vão vir os meus sentimentos. Está difícil? Eu falei 2 tipos de pensamentos. Quais? Positivo e negativo. Então, vamos, só para a gente entender aqui, no pensamento positivo e no negativo, quem pensa positivo vive em equilíbrio ou desequilíbrio? Equilíbrio. Negativo? Desequilíbrio. Quem pensa positivo está equilibrado, tem saúde ou a doença? Saúde. Negativo? A doença. Quem pensa positivo está equilibrado, fisicamente e mentalmente saudável, encontra a vida ou a morte? A vida. Ou a felicidade. Negativo, desequilibrado, enfermo, a morte. Aí vocês estão pensando assim, uai, mas todo mundo morre. Todo mundo morre. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que o Raul Teixeira coloca para nós. Quem fuma, morre. Só um exemplo. Quem fuma, morre. Quem não fuma, desencarna. Parece no primeiro momento a mesma coisa, não parece? Mas quem fuma, morre. Mas fica preso na carne, ao corpo. Quem não fuma, desprende. Quem bebe, morre. Quem não bebe, desprende. Entendeu? Então, quem está com pensamento positivo tem a vida, porque tem a saúde, tem o equilíbrio, é a harmonia. Quem não tem pensamento positivo vai abraçar o desequilíbrio, a enfermidade e a morte. Quem coloca esse gráfico aqui para nós, esse aqui, é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Estudando a Mediunidade, no capítulo 31. Capítulo 31. Chama-se Comunhão Mental, o capítulo. Mas nós vamos pegar exemplos disso aqui para ficar claro para nós. E eu vou pegar 2 exemplos do Raul Teixeira. Raul Teixeira falou numa palestra, ele falando a respeito desses 2 tipos de pensamento, ele fala assim: ele estava no interior de São Paulo e havia uma senhora, no interior do Rio Grande do Sul, e havia uma senhora, 2 jovens estavam preocupados com uma senhora, que era a mãe desses jovens, e vieram para o Raul, conversaram com ele no final da palestra e falaram com ele assim: Raul, a nossa mãe afirma que ela tem câncer. Ela diz que ela tem câncer, Raul. Raul, nós já fizemos todos os exames nela e não encontramos nada, absolutamente nada. Fomos com a nossa mãe para São Paulo, fizeram todos os exames dela e não encontraram nada. Ela saiu do Rio Grande do Sul para São Paulo falando que os médicos gaúchos não sabem nada. E aí saímos de São Paulo, voltamos para casa e ela dizendo que os médicos paulistas não sabem nada. E no Brasil, todos os médicos são iguais e eles não sabem nada. Ela sabe que ela tem câncer. Raul, fizemos contato com um amigo nosso que é médico, especialista em oncologia, é um dos organizadores do Congresso Mundial de Oncologia em Buenos Aires, isso na década de 80, em Buenos Aires. E aí ele, junto com a organização do Congresso, falou que se dispunha a fazer um exame na nossa mãe, usando os aparelhos mais sofisticados que estavam sendo lançados e apresentados na época dentro do Congresso. Viraram-na pelo avesso, fizeram um exame nela de 12 horas e não encontraram nada. E ela saiu de lá falando que os médicos do mundo inteiro não sabem nada e ela tem câncer. Pensamento negativo. E aí eles perguntaram para o Raul: Raul, o que a gente faz?
com a nossa mãe. Raul, vendo o mentor espiritual dele, Camilo, perguntou ao Camilo o que ele responde. Camilo falou com ele assim: fala para eles que ela não tem câncer, mas é cancerosa. Aí o Raul falou assim: mas como? O Camilo explicou e ele contou para os rapazes: ela não tem câncer, mas ela está desenvolvendo a célula do câncer dentro dela. Ela está desenvolvendo e o câncer vai chegar. Ela está desenvolvendo, o câncer vai chegar. E aí o Raul explicou isso para os jovens, eles continuaram conversando com o Raul. Fala: Raul, nós podemos nos corresponder com você através de cartas e tal? Pode corresponder. Todo mês chegava uma carta: Raul, mamãe continua falando que está com câncer e até hoje não apareceu. Raul, mamãe continua do mesmo jeito. Raul. Depois de mais ou menos 8 meses, chegou uma carta dos rapazes assim: finalmente mamãe está com câncer. Até eu acho que você já estava saturado daquilo ali. E aí, o que veio na carta? Segundo os médicos, eles deram para a mamãe 6 meses de sobrevida. E aí o Camilo, orientador do Raul, falou com ele assim: diga aos nossos irmãos que ela não passará do 4º mês. No 4º mês chegou uma carta para o Raul: Raul, mamãe acaba de desencarnar de câncer no cérebro. E aí o Camilo, ele explica para os jovens: câncer no cérebro. Ela desenvolveu o pensamento negativo, alimentou a célula cancerígena e não tem como tirar uma parte para fazer a limpeza do cérebro. Não tem como. E aí ela desencarna 4 meses depois e o mentor espiritual explica: suicídio. Ela desenvolveu a célula cancerígena. Ela desenvolveu. Do plano carnal é o chamado suicídio inconsciente, mas a espiritualidade sabe que foi consciente. Ela alimentou a dor, ela alimentou a doença. Entendeu? Então, pensamento negativo. Motivo para nós ficarmos atentos como está o nosso raciocínio, como estão os nossos pensamentos aí. Mas da mesma forma, o pensamento positivo. Porque no pensamento positivo, Raul também conta uma história que ele estava em São Paulo, quando ele foi fazer uma palestra, e aí ele chegou no aeroporto, as pessoas foram recebê-lo, e ele sentiu a falta de determinada senhora, e perguntou aonde ela estava. Perguntou ao pessoal do movimento espírita, e o pessoal colocou assim: ah, Raul, ela pediu para o cafezinho ser lá na casa dela hoje, depois da palestra. Ela queria conversar com você, ela está com câncer. Os 2 exemplos que ele dá é do câncer. Ela está com câncer e os médicos disseram que ela está em fase terminal. E aí Raul assustou, porque no ano passado, ele vai lá uma vez por ano nessa cidade, ela estava ótima. Quando ele chegou na casa dela após a palestra, estava ela, o marido, os filhos, e ela estava magérrima em função dos agressivos tratamentos quimioterápicos. E aí ele viu ela já sem cabelos, ele sentou ali do lado dela, conversou com ela e ela falou assim: você está assustado, né, Raul? Você está assustado. Não, minha irmã, eu estou orando por você. Aí ela falou assim: Raul, eu vou sair dessa. Ele falou: claro, eu sei que você vai sair dessa. Aí ela falou: Raul, você está achando que eu vou sair dessa para outra, né, Raul? Não, eu vou sair dessa nessa vida. Aí ele falou assim: você leu meu pensamento. Ele estava pensando que ela ia sair dessa, desencarnar nessa vida. Enfim, ele foi, deu um passe, continuou conversando, foi embora. No ano seguinte ele voltou em São Paulo. E aí ele não viu, ela não foi receber no aeroporto, nem o marido. E aí ele não perguntou, não vou perguntar, porque o grupo vai lembrar se ela já desencarnou. Quando ele vai para a palestra, ele vê lá pela 5ª fila do auditório o marido. E o marido lá roçava com uma garota para lá, para cá, esfregava, dava um beijinho e tal, todo mundo. Aí o Raul lá sentado na mesa falou assim: cachorro, aposto que esse vagabundo já estava com a outra. Porque onde já se viu, a minha amiga morreu e ele já está ali se esfregando. Porque o movimento espírita é todo mundo muito fraterno. Abraça para lá, abraça para cá, beija para lá, beija para cá. Aí o Camilo chama a atenção dele: Raul, presta atenção na palestra. Então, o Raul fala com o Camilo enquanto ele é apresentado: tira este homem da minha frente. Raul é livre-arbítrio, ele está na sua frente. Você que está criando esses pensamentos que não têm procedência.
mas ele já está com outra mulher. A esposa dele acabou de desencarnar. Raul, isso não é da sua conta. Presta atenção que você vai ser chamado para a palestra. Daí a pouco ele é chamado, ele vai para a palestra e ele continua pensando, ah, meu Deus, é um vagabundo. Antigamente a pessoa morria e o outro ficava lá à beira do caixão, ah, meu Deus, o que será de mim? Hoje a pessoa morre, o outro está à beira do caixão, ah, meu Deus, quem virá para mim? Porque mal o cadáver esfriou e a pessoa já está pensando com quem vai ficar. Enquanto ele pensa isso, ele começa a fazer a palestra, esquece aquela pessoa na frente dele. No final da palestra, vem a fila para poder dar um abraço nele, e aí vem um moço. O moço vem dar um abraço e ele pensou assim, ah, miserável. Ele continua pensando no moço, como é que eu vou abraçar esse sujeito? Na hora que o moço chega e o abraça, ele abraça assim, aquele abraço técnico, formal, distante. Na hora que o moço se afasta, apresenta aquela mulher. Quando a mulher sorri, ele reconhece, é a esposa. Mas aí ele olha para ela e fala, mas o que aconteceu? Aí ela fala assim, hoje o chazinho vai ser lá em casa, aqui depois dos abraços, e eu vou te explicar toda a história. E aí ela vai conversar com ele. E ela falou com ele que ela teve uma conversa com Deus. E ela falou com Deus que tem muita gente à toa na terra para ele levar, que ela pode tratar de ficar aqui. E Deus pode tomar as providências para ela ficar aqui, porque ela tem muito o que fazer. E aí, o Raul falou assim, mas e aí? E aí ele comecei a melhorar. Porque veja bem, Raul, eu coloquei também uma condição para Deus. Ele não ia querer ver o abrigo que a gente toma conta. Eu sou o corpo de trabalho neste abrigo, os meus filhos representam os meus membros, meu marido é a cabeça, 50 jovens, adolescentes perdidas aí pela rua. Deus pode tratar de me dar saúde, porque eu precisava de direcionar aquelas garotas ali. E quem está sem serviço, passa esse câncerzinho maldito para outra pessoa. Já está à toa mesmo, leva embora. Leva embora. Ela começou a melhorar, os exames foram se revertendo, ela foi seguindo a orientação médica. 3 meses depois ela já estava saindo devagar, de braço dado com a mãe dela, fazendo sacolão. Chegou em casa, começou a mandar no marido, ela viu que ela já estava melhorando. Porque mandou no marido, gente, está com saúde. E aí o Raul falou assim, mas e esses cabelos, criatura? Quando eu cheguei, você estava careca. Ela falou assim, Raul, só anda careca a mulher que quiser, eu não quero. Depois que inventaram a peruca, eu vou andar com peruca. Então, pensamento positivo. Pensamento positivo. Aí o Raul perguntou assim para o Camilo depois no hotel à noite, estava prevista a desencarnação dela? O mentor colocou assim, estava. É para ela ter desencarnado. Entretanto, ela tem uma disposição grande para trabalhar pelo movimento espírita, consequentemente também para a sua melhor vontade. Ela tem planos para colocar essa vontade em ação. E aí o Raul falou assim, então, ela vai viver até quando? O Camilo colocou, enquanto ela estiver trabalhando no movimento, ela vai viver bem. Aí o Raul pensou, vai viver igual Matusalém, 960 anos, não vai desencarnar. Tá? Então, pensamento. Do pensamento, aí vem a ação, até que enfim chegou a agir. Chegou a agir. Ação. Primeira vontade. Você sente a vontade trabalhando em você. Pensa nessa vontade, sente essa vontade acontecendo para começar a agir. Para começar a agir. Geraldo Vandré falou sobre isso aqui para nós. Lembra? O refrão da música de Geraldo Vandré que o condenou ao exílio? A música é caminhando... Não, a música é para não dizer que não falei das flores. Qual que é o refrão? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É agir. Quando eu fiz aquela referência à questão política, não é para a gente se omitir do discernimento, não. O que está errado. E o nosso discernimento vai nos favorecer ao raciocínio para a gente ter condições de opinar sem agredir. Porque conforme coloca para nós no capítulo 36 do livro Sinal Verde, André Luiz diz assim, todo aquele que critica tem a obrigação moral de fazer melhor que o criticado a tarefa em pauta.
Ou seja, não é uma questão de sair criticando, mas termos discernimento do que pode e o que não pode e qual é o nosso papel neste contexto. E não sair criticando sem fazer o mínimo que é a nossa parte. O nosso momento é de ação, o nosso momento é de agir. A gente está com dificuldade de agir dentro do movimento espírita. A pessoa olha para você e vai... Aí vai falar assim: aqui, eu te vi saindo do centro espírita ali, você é espírita? Aí você vai, meu Deus do céu, o que eu respondo? E agora? A gente, não, eu estou tentando. Gente, nós temos que parar com isso. Não existe tentativa de ser espírita. Ou a gente é, ou a gente não é. Ah, eu estou tentando. Ah, mas por que você fala que você está tentando? É porque eu não consigo fazer tudo que a doutrina propõe. Ninguém consegue. Quem consegue fazer tudo que a doutrina propõe não é espírita, é santo. O dia que eu estiver fazendo tudo, eu não serei espírita. Vocês vão falar assim, lá vai São Emerson. E eu vou mesmo, porque São Emerson é santo. Tá? Enquanto a gente vai e volta, luta, refaz, agride, pede perdão, depois se agride, depois se perdoa, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Aí a pessoa fala assim, mas aqui, outro dia, você é espírita mesmo? Então aqui, deixa eu falar uma coisa. Que outro dia eu te vi brigando ali no trânsito. Era você? Era eu mesmo. Você esperou o final daquela briga? Não, eu vi, depois a pessoa foi embora, você também foi. Eu falei, pois é. Você sabe por que eu briguei ali? Você pode justificar, porque eu sou espírita. Por isso que eu briguei, xinguei, porque eu sou espírita. Porque se eu não fosse espírita, eu matava aquele sujeito. Mas eu já melhorei tanto que eu não mato, mas antes eu matava. Hoje eu melhorei, mas tá uma beleza. Hoje eu não mato mais, eu só xingo. Eu já melhorei. Mas vai chegar o tempo que eu não vou nem matar nem xingar. Eu só vou desejar que ele quebra a perna na primeira segunda. Mas ele não sabe que eu desejei. Eu melhorei? Melhorei. Eu nem contei pra ele que eu desejei o mal pra ele. Eu antes desejava e verbalizava. Agora eu não verbalizo, eu penso. Vai chegar uma hora que eu não mato, não xingo, não penso mal. Eu paro e rezo por ele. Melhorei? Melhorei. Mas ainda não é o limite. Vai chegar o tempo em que eu não mato, não xingo, não desejo mal, não só rezo por ele, eu paro e ofereço ajuda. Para eu fazer esses movimentos aqui, eu demoro 700 anos. Entenderam que então a melhora não tem como ela ser repentina? A partir de hoje eu já sou um novo homem. Isso é Paulo. Paulo de Tarso. Não é qualquer Paulo, se tiver Paulo aqui no salão, esse é Paulo. De Tarso. Tá claro? Ou seja, é momento nosso de agir. Nosso momento é de ação. Então, até enquanto espíritas, nós vamos agir de tal maneira que nós vamos colocar em prática esses ensinamentos. Quando nós falamos em agir, nós vamos pegar a referência de Paulo mesmo, quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12. No versículo 12, quando ele fala para nós, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. Ou seja, para de lamentar o sofrimento, para de lamentar a dor, para de lamentar as pedras do caminho, para de lamentar as dificuldades. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, agindo, para a gente fazer alguma coisa. Depois de agir, nós vamos atrair. Você atrai de conformidade com o que você faz. Você atrai. Tem gente que fala assim, mas eu posso atrair conforme as minhas vontades. Posso. Mas como o Raul Teixeira coloca para nós, a pessoa pode se arrepender e ele pode ter vontade de matar alguém. Pode ter vontade. Mas se ele agir, ou seja, é o que o Raul coloca, a pessoa pode se arrepender no átimo do segundo que ele aperta o gatilho, mas a bala segue o curso dela. A bala segue o curso. Por quê? Porque agora ele agiu e ele vai atrair as consequências da ação. Enquanto a gente tem vontade e não faz, as consequências são muito menores. Mas quando faz, as consequências são graves.
atrair. Tá? Um exemplo, nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, quando Jesus coloca para nós assim: seja o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Com uma palavra, o que Jesus está nos propondo? Sinceridade. Com uma palavra. Com uma palavra. Ele está nos propondo para atrair o bem para si mesmo. A Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala para nós que na Sicília, que hoje é a parte principal da antiga Sicília, é a Itália. Mas a Itália e outras penínsulas que tinham ali era a Sicília. E havia um rei Dionísio que dirigia a Sicília. E ele resolveu se meter a poeta e escreveu um poema. Ele escreveu um poema e após escrever este poema, ele coloca para a comunidade siciliana, junta todo mundo numa arena, e ele lê o poema dele, e antes de ler o poema, ele manda chamar por Filoxeno. Filoxeno era o poeta mais reconhecido da época, e aí, respeitado, digno do povo siciliano. E aí, quando ele termina de ler o poema dele, todo mundo aplaude, ovaciona, elogia, e Filoxeno estava sentado ali em posição de destaque. Não fez nenhum movimento. Quando todo mundo parou de aplaudir, ele olhou para o poeta Filoxeno e perguntou para Filoxeno: o que tens a dizer? Filoxeno respondeu para ele: isso não é um poema. E aí o rei Dionísio, irado com a resposta do Filoxeno, chamou pelos seus soldados: leve este homem para o calabouço. Prendeu Filoxeno. Depois de 2 semanas que Filoxeno estava no calabouço, ele reestruturou o poema, chamou a comunidade de novo, reuniu todo mundo na arena, mandou trazer Filoxeno do calabouço. Filoxeno ficou sentado lá escutando. Ele leu de novo outro poema reestruturado. E aí o povo aplaudiu, ovacionou. E aí ele perguntou para Filoxeno: e agora, o que diz dos meus poemas? Ele olhou, levantou, foi até os soldados e falou com os soldados: pode me levar para o calabouço. Na hora que ele estava indo para o calabouço, o próprio rei Dionísio falou: liberte esse homem. Esse homem merece ser livre, porque ele atrai para si o bem-estar, porque ele é sincero, ele não lida com as mentiras. Vocês que me aplaudem, vocês precisam dos meus favores, porque me reconhecem como o rei de vocês. Mas quem é sincero merece a liberdade diante dos homens, porque este já conquistou a liberdade diante de Deus. E eu não sou o escritor, ele é o poeta. E liberou Filoxeno. Então, nós vamos atrair de conformidade com o que a gente fizer. Não tem pessoas que você olha e fala assim: gente, mas engraçado, fulano está com um semblante pesado, fulano está mal. Não tem pessoas que eles transparecem o mal-estar? Quando você vai olhar, tem um inferno reinando dentro dele. Tá claro? Tem um inferno reinando ali. O mal-estar que ele está sentindo está grande, e ele vai transmitindo isso para as relações, para as pessoas. O abraço dele não é bem-vindo. Agora, se nós aproximarmos para favorecer, para ajudar, para elogiar, para conversar, para escutar, aí é bem-vinda essa relação. Tá claro? Atrair. E aí, por último, Emmanuel coloca para nós refletir. Você reflete de conformidade com o que você atrai. Você atrai de conformidade com o que você faz. Você faz segundo o que pensa. Você pensa aquilo que sente. Você sente conforme as suas vontades. Entenderam? Então nós vamos refletir o bem se nós nos envolvermos com o bem nessa estrada que o Emmanuel propõe para nós. Tanto que, para alicerçar esse refletir o bem, também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 47, Jesus vai colocar para nós assim: que fazeis de especial? O que a gente tem feito de especial nessa terra de Deus? O que a gente tem feito de especial nas nossas relações? Como que
nós estamos reconstruindo as nossas relações? O que eu tenho feito de especial com a doutrina que eu recebo? O que eu tenho feito de especial? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a casa, com os parentes, no meu trabalho, na vida social. O que eu estou fazendo de especial? Quando a gente faz de especial, a gente reflete o bem-estar. A gente reflete o bem-estar. Estamos aqui na casa espírita. No capítulo 1 de João, no versículo 38, Jesus pergunta para André, se eu não me engano é André e João que vai procurar por eles, porque eles já eram discípulos de João Batista. E aí eles chegam para Jesus, Jesus pergunta para eles, que buscais? Que buscais? O que nós estamos buscando quando a gente vem aqui? Ah, mas eu preciso conquistar esse bem. Então eu tenho um trajeto para poder estar caminhando. Esse trajeto, quando eu chego a refletir o bem, eu começo a ter novas vontades de fazer uma reconstrução do meu estado íntimo. Mas quando eu não consigo refletir o bem, quando eu não consigo, Deus se reflete para mim. Ele se apresenta para mim. Ele se apresenta. Se nós entrarmos em sintonia, nos momentos que a gente está de olho na natureza, Ele está se apresentando para nós. Nós vamos pegar um exemplo? Pode falar. O que faz uma pessoa só pensar negativo? O que faz uma pessoa só pensar negativo? É igual aquela pessoa que não tem vontade de nada, que é vontade de quê? Ser preguiçoso. Porque uma pessoa só pensa negativo? No primeiro passo, gente, é muito comum, nós que somos espíritas, atribuirmos isso para os obsessores. Ah, são os espíritos que estão comigo, como eles me infernizam. Mas veja bem, para eles entrarem em sintonia comigo, eles acharam guarida em mim. Eles vão me favorecer ao pensamento negativo, porque sabem que eu tenho propensão ao pensamento negativo. Aquela pessoa que tem propensão à comida, vão vir aqueles espíritos favoráveis à gula. Quem tem propensão à fofoca, vão vir os espíritos maledicentes. Quem tem propensão à droga, vão vir os espíritos perniciosos, usuários do plano espiritual. Quem tem propensão ao álcool, como nós vamos ver lá no livro Sexo e Destino, vem aqueles espíritos que vão nos intuir para o álcool. Você está lá lendo um livro e de repente aquele barzinho no canto da sua casa, e ele vai falar assim, bebe uma para você relaxar. Então o pensamento negativo, ele não é originário dos desencarnados, ele começa dentro de nós. As leituras edificantes, os trabalhos edificantes, eles podem mudar essa linha de pensamento negativo. Eles podem mudar essa linha. Um exemplo disso aí, nós vamos pegar o livro dos médiuns, no item 301, no capítulo 27, das mistificações. Ele vai colocar para nós que se nos faltar as dificuldades para sentarmos e estudarmos, como estamos fazendo aqui, não nos prendamos ao estudo, prendamos-nos ao trabalho. Ao trabalho. Ou seja, você tem 2 horas hoje de disponibilidade. Ah, vou pegar o Paulo Estevão para eu poder fazer uma lida, porque eu tenho 2 horas de disponibilidade. Não faça, se você só tem 2 horas e tem um livro para ler e tem uma campanha do quilo para fazer, faça a campanha do quilo. Você tem 2 horas e tem que preparar uma aulinha de evangelização, tem que ir dar uma aulinha de evangelização, ou preparar uma aulinha de evangelização, ou ficar em casa lendo um romance espírita, vá para a aula de evangelização. Por quê? Porque você já está colocando em prática. E ele fala, se tiver que escolher o estudo e a prática, opte pela prática, porque você já está colocando em prática o estudo que você estaria adquirindo. Mas é importante a gente conciliar os dois. Por quê? Os dois significam sentimento e razão, caminhando juntos. Caminhando juntos. Entender? Então, existem formas de eliminar o pensamento negativo? Existe. Ah, mas eu não gosto de ler. Então, vamos direto para a ação. Ah, mas eu não gosto de trabalhar. Então, vamos direto para a desencarnação. Porque aí a gente não se compromete mais. Porque se você não gosta de leitura e não gosta de trabalho, pede a Deus para te levar de volta devagarinho. Tá claro? Então, uma das formas de refletir, para a gente fechar, que o nosso tempo já expirou. Viajei com a minha esposa e minhas meninas há anos atrás, e nós fomos para o Espírito Santo e ficamos lá numa região que se chama Monte H. Eu não entendia por que isso chamava Monte H.
Como eu tenho o hábito de acordar 4h30, 15 para 5 e tal, mesmo quando a gente viaja, eu continuo acordando nesse horário. E lá eu acordava cedo, ia passear pela praia. E aí na hora que eu fui passear, cheguei na pousada, de volta, era umas 7 e pouco, a minha esposa falou assim: Emerson, por onde você estava? Eu disse: não, meu bem, eu fui fazer uma caminhada. Mas antes de falar fazer caminhada, eu falei assim: eu fui ver Deus. Ela falou: você foi o quê? Eu fui ver Deus, meu bem. Eu fui ver o sol nascer atrás do mar. Eu fui ver Deus. Você gostaria de ver Deus comigo amanhã? Não. Emerson, Deus dorme, você sabia? Emerson, você não dorme, mas Deus dorme. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7. Eu falei: se o 7º já acabou, ele está descansando até hoje. Emerson, você não é normal, Deus é. Então ele estava dormindo e eu estava dormindo também nos braços de Morfeu, que é o deus grego do sono. E aí, passaram-se os anos, eu fui lá. Todos os dias eu ia ver Deus. Ia ver de manhã. Uma colega foi para lá. 2, 3 anos depois, ela trouxe um prospecto da cidade. E lá estava escrito Monte H. Na linguagem dos índios puris, H, os índios puris habitaram aquele lugar. Na época da colonização, H significa lugar de ver Deus. Então, quando a gente não consegue refletir, Ele se reflete para nós, para que nós despertemos no nosso sentimento a vontade para fazermos mudanças e conquistarmos o bem-estar que a gente precisa conquistar. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez, Deus quiser.